Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por essa noite, esse privilégio de estar aqui cultuando e adorando a Deus junto com a igreja do Senhor. Embora seja o culto das mulheres, mas a igreja é participante nessa noite, né? E eu fico feliz de ver Deus trabalhando neste lugar nessa noite, como Deus falou já ao meu coração. E eu creio que Deus também já falou no seu coração. E eu creio que Deus vai agora fechar com a chave de ouro esse culto nessa noite. Porque eu já estou cheia dessa graça, desse poder. Porque eu vi a glória de Deus sendo manifestada nessa noite. Amém? Mas as horas já se avançam e nós temos que ir para a palavra. E eu quero convidar nessa noite, os irmãos trouxeram aí a Bíblia. Um livro, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração. Marcos 5 e o versículo de número 26. Somente um versículo eu vou estar lendo nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Colocou aqui até melhor. Amém, igreja? Já vou estar lendo a palavra do Senhor. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Pode se sentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor, exaltando a Deus essa noite, porque Deus, Ele está aqui. O Senhor está neste lugar. Aleluia, a presença de Deus está aqui. E neste dia de hoje eu estava falando com Deus, orando, e Deus me deu essa palavra. Deus falou comigo muito forte a respeito desse versículo. É a história da mulher do fluxo de sangue. Todas nós, conhecemos, nós mulheres, os nossos irmãos homens. Nós ouvimos alguém pregar, nós ouvimos alguém nos ensinar, mas hoje Deus quer falar no nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não envelhece, mas ela se renova. E eu amo esse Deus que deixou a palavra dele para nós, e a Bíblia é cada dia renovada. Pode ser a mesma palavra 200 vezes, Deus vai falar de uma forma diferente conosco. E isso é coisa de Deus, isso é coisa do alto, é do céu, aleluia. Só Deus que pode, e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. É Ele que vai operar, é Ele que vai agir nesse culto, e já está operando. A história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela padecia desse fluxo de sangue há um bom tempo, e ela procurou todos os recursos que ela tinha à sua disposição para trazer a cura, para trazer o remédio, o alívio para a situação que ela estava vivendo. E no meio da dor, no meio do caos dessa mulher, ela ainda tem forças para buscar no recurso da terra a cura. Mas a Bíblia vai dizer nessa noite, no versículo 26 do Evangelho de Marcos 5, que ela despediu tudo quanto ela tinha, tudo que ela tinha à disposição, ela usou a respeito daquele fluxo de sangue para mudar a história, para mudar a situação. E nada foi aproveitado. Olha a situação dessa mulher. Ela se disposicionou de tudo que ela tinha, mas de tudo que ela fez, nada lhe foi aproveitado. E eu entendo nessa noite que o ser humano, criação do Todo-Poderoso, ele foi criado, nós somos criados por Deus, mas nós temos as nossas imperfeições nossas.
E eu imagino aquela mulher agora despedindo tudo quanto ela tinha. E agora bate o que? Uma frustração pior do que ela já estava vivenciando. A situação ela não estava boa, a situação já estava um caos. Mas agora, depois que acaba tudo aquilo que estava sobre o seu domínio, que poderia trazer alguma coisa favorável para aquela mulher, agora acaba, e não resta mais nada para ela. E assim às vezes muitos olham na história de alguém, e olham para a situação de alguém, e alguém vai lá e já coloca um ponto final, e fala: olha, não tem mais jeito. Mas eu louvo a Deus essa noite, que quando a palavra do Senhor está dizendo aqui, preste bem atenção na palavra de Deus, quando diz assim: nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, acontece algo que vai mudar o ponto final da história daquela mulher, vai mudar a trajetória, vai mudar o decamassuri calamanai. E Deus está falando com uma mulher, duas mulheres, três mulheres, aquela que está ouvindo a palavra de Deus esta noite, que aquele ponto final que a luta colocou, que a circunstância colocou, que a barreira colocou, que a dificuldade colocou, aleluia, o Senhor manda te dizer: se você crê nessa noite, Ele vai mudar a história. Ele vai mudar. Lava show e anda que a Simeão Betébia. As coisas já não estavam boas, agora a Bíblia vai dizer: está indo a pior, porque acabou tudo. Agora ela não tem dinheiro para comer, ela não tem mais dinheiro para nada. Agora a situação virou um caos. Mas no meio do caos, aquela mulher se levanta sangrando. E eu quero te dizer nessa noite, é no meio da dor, é no meio dessa ferida aberta, é no meio desse sangue que está sangrando, que Deus está te dando ordenância para tu se levantar e se posicionar para receber o teu milagre nessa noite, para receber a tua vitória. Porque às vezes nós sangramos, não igual o fluxo dessa mulher, mas sangramos o coração, ficamos machucados, ficamos feridas. É luta, é frustração, é isso, é aquilo, é problema no trabalho, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema no relacionamento, é problema financeiro, é problema na saúde. Mas aquela mulher se levanta sangrando. Ela não recebeu a cura, ela ainda está sangrando. Ela ainda está sangrando. E ainda sangrando, ela decide dentro dela que ela precisa ir ao encontro de Jesus. Ela precisa ir ter com Jesus. Obrigado, irmão. Ela precisa. A questão não é saber aonde Jesus está. A questão não é saber, aleluia, o local aonde Jesus vai estar. A questão é eu me posicionar e querer que Jesus venha trazer a cura e ter a ousadia de se levantar. Mas ela foi. E tem gente que vai, sai e diz: agora eu vou lá aonde Jesus está. Mas na metade do caminho volta para trás e desiste, e entra de novo na dor, entra de novo no sofrimento e continua sofrendo. Eu quero que Deus esta noite abra a tua visão, te dê visão espiritual dessa palavra. O Senhor está dizendo para alguém
você saiu para ir ao encontro de Jesus porque parou na metade do caminho, porque está deixando a dificuldade parar, porque está olhando para a situação, porque está achando que Jesus não pode fazer na tua vida. É fácil? Não, há um processo. Quando você está determinando algo e ele é espiritual, porque tudo que a gente coloca Deus no meio, aí já está sendo ligado com o céu. E se está sendo ligado com o céu, é espiritual. Vai ter dificuldades, vai ter barreiras, para que você não chegue no lugar determinado. E tem lugares que são determinados mesmo, que são lugares aonde Jesus vai mudar a tua história e vai marcar o seu coração e a sua alma. E aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus quando tudo ia piorar, porque já não bastasse o que ela estava vivendo, já não bastava o que ela estava passando, mas ia piorar. E tem gente que fala, já chegou no pior, e às vezes não chegou no pior. O que você acha que é pior, ainda não é o pior. Aquela mulher, ela estava vivendo a situação que ela precisava da cura, isso era já o pior. Mas ainda para piorar mais, ela despediu tudo o que ela tinha, ficou sem nada. E quando ela fica sem nada, Jesus chega na história dela. Jesus entra na história, e Jesus começa a mudar a história daquela mulher. Eu quero falar algo profético aqui para nós essa noite, para nós mulheres e para os homens também. Deus vai guardar você no processo. Ninguém vai te enxergar, ninguém vai te ver enquanto não se cumprir aquilo que você saiu da tua casa determinada a fazer diante de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Aquela mulher poderia, louvado é o nome do Senhor, alguém olhar e reconhecer: essa mulher está num lugar que ela não poderia estar, essa mulher está onde ela não poderia estar. Mas a Bíblia vai dizer, louvado é o nome do Senhor, que diante de toda a multidão que estava, aquela mulher toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, acontece algo. E Jesus sente que dele saiu e foi para ela. Não deixa que nada atrapalhe o que tem para sair a virtude de Jesus para a sua vida nessa noite. Nem que for para você se agachar, nem que for para você tocar na orla, na barra, mas toca, não se perca, porque Jesus tem milagre para você nessa noite. Lá que a sou elemento rebias, ele tem milagre. Ela podia olhar para a multidão e pensar assim: se me reconhecerem aqui, já vão me apedrejar, porque eu estou num lugar que eu não podia estar. Eu fui condenada, eu não posso estar aqui. Mas aquele que começou a boa obra, ele guarda aquela mulher, ele guarda a vida dela, até que se cumpra a cura por completo, até que se cumpra o que tem que ser feito, aquilo que ela foi buscar, e não é no homem, ela foi buscar no Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está dizendo nessa noite: o que você veio buscar, que você veio buscar. Por isso que quando eu sei que é propósito, eu sei que é Deus, eu não temo.
Porque se for preciso, Ele vai fazer eu ficar invisível aos olhos de Satanás, mas eu vou conseguir a minha vitória. Porque Deus também pode me colocar em lugares. Deus também pode te colocar em lugares. Deus também pode fazer na tua vida. Deus também pode fazer na tua história nessa noite. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que Ele está te dando toda a garantia, que Ele vai te guardar, que Ele vai te livrar, até que aconteça o que o céu tem para se manifestar na tua casa, na tua vida, na tua história, na tua saúde, na tua empresa, no teu ministério, na tua chamada. Ele vai te guardar. Ele te guarda. Ele vai guardar. Deus manda dizer: vou te guardar. Eu vou te guardar. Eu te guardo. Eu vou te guardar. Fique em paz. Se saiu com propósito, se veio buscar, Ele vai te guardar. Mas vai se cumprir na tua vida. E Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E é tão interessante que ela não consegue dialogar. E tem dia que a gente está assim com Jesus. Tem dia que é lágrima, tem dia que é diálogo, tem dia que é toque na orla. E de todos, saindo daqui, Ele recebe. Ele recebe porque saiu daqui, do profundo, lá de dentro. Ela não consegue dialogar. Todo mundo está falando com Jesus ao mesmo tempo. Todo mundo está se queixando de uma dor. Todo mundo está falando do seu problema. O coxo quer andar, o mudo quer falar, o surdo quer ouvir. E estão trazendo todo mundo. E ela não consegue dialogar, mas ela consegue tocar. Ela consegue tocar. E às vezes tem aquele, né? Às vezes as pessoas falam: não, tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser conforme dá, que o Senhor preparou aquele momento. Ela não consegue dialogar, mas ela conseguiu tocar. Tem dia que você vai falar, e vai falar até demais. Mas tem dia que a lágrima vai descer, mas tem dia que você vai só conseguir tocar, porque é tanta situação, é tanta coisa, e o negócio está piorando, e a única coisa que você consegue é tocar. E se você está tocando, não tem problema, porque Ele vai te reconhecer no meio de bilhões de pessoas, e vai saber que é você. Ele vai saber. E ela toca. E ela podia desistir. Peraí, eu saí da minha casa sangrando, fraca, e chego aqui, e essa situação dessa multidão, eu não vou conseguir falar com Ele. Mas existe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele contempla nossas vidas. O Espírito Santo de Deus intercede. E o Espírito Santo de Deus, se for preciso, Ele te dá coordenadas, direcionamentos. Porque se você saiu por um propósito, Ele vai fazer de tudo para se cumprir. E aquela mulher não foi passear. Aquela mulher não foi para uma festa. Ela está indo ao encontro do milagre dela. E eu tenho certeza que quando ela não consegue dialogar, ali o Espírito Santo começa a interceder por ela. E automaticamente Ele coloca no coração dela: toca na orla. Toca nele. Toca na orla. Porque tem situações
que você vai ter que decidir o que fazer. E às vezes a gente está tão atordoado das lutas, que você vai olhar e falar: Senhor, e aí? Eu precisava dialogar, eu precisava, eu não estou conseguindo, a multidão está aqui. E aí vem o Espírito de Deus, e Ele vai impulsionar o teu coração, Ele vai direcionar você nas coordenadas, e Ele vai revelar para você o que tem que ser feito, porque você não pode voltar para trás da maneira que você chegou, você não pode voltar para trás da maneira que você veio. E Deus vai dar estratégia para alguém aqui nessa noite. Deus vai dar estratégia para alguém aqui que precisa dessa estratégia de Deus. Rabanagai alabaçou. Ela está sozinha. Ela não tem as irmãs do ciclo de oração, ela não tem amiga, ela não tem ninguém, e ela está indo lá, Racamassúria, e a gente dá tanto desculpa: eu só não vou porque não tem ninguém, eu só não faço porque não tem gente que faz comigo. Eu quero te dizer uma coisa: eu aprendi a ser sozinha, eu aprendi a fazer sozinha, eu aprendi a viver coisas sozinha. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus também ensina, não que a gente tem que ficar sozinha, mas tem situações que, se você não se posicionar porque está esperando alguém, você vai perder a oportunidade de Jesus estar perto e você não ir ao encontro dele. Eu só não oro porque não tem quem ora comigo, misericórdia. Eu só não faço isso porque não tem isso. Para com esse negócio. A Bíblia não está mencionando pessoas ou nomes que estavam com aquela mulher. Eu vejo uma mulher sozinha, sendo amparada pelo Espírito Santo. Eu vejo uma mulher sozinha que decide que ela não vai voltar para a casa dela sangrando. Uma mulher que decide: eu não volto para minha casa da maneira que eu cheguei. Hoje eu quero a minha cura, hoje eu quero a minha bênção, hoje eu quero o meu milagre, hoje eu quero a minha vitória. E a vitória dela não dependeu de pessoas, dependeu do posicionamento, dependeu daquilo que ela acredita, dependeu da fé dela, dependeu da expectativa que Jesus deu para ela. E uma das expectativas é quando ela escuta, a notícia chega ao ouvido daquela mulher que Ele está por perto, e Ele está curando, Ele está libertando, Ele está trabalhando. Isso encheu o coração dela de expectativa. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou enchendo o teu coração de expectativa da palavra que eu estou curando. Eu estou ministrando aqui nessa noite, Espírito Santo, e eu estou trabalhando no meio da igreja. É maravilhoso, Jesus. Jesus é tremendo. E aí, aqueles que andam com Jesus, que estão participando de todo o cenário da cura, estão vendo muitos sendo curados, estão vendo muitos sendo transformados. Mas aí, quando Jesus diz assim, que Ele para tudo, Ele para tudo, algo diferente está acontecendo. Quem consegue parar Jesus aqui nessa noite? Ai, coisa linda. Quem consegue? E Ele para, e Ele vira para os discípulos e começa a dialogar. Alguém me tocou. E os discípulos não estão entendendo nada. Os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo. E eles vão dizer: olha, mestre, no meio de toda essa multidão, de todos que estão te apertando, todos querendo o que tu tem para dar para eles, posso dizer que muitos estão te tocando. Mas aí Jesus mostra para os discípulos dele que Jesus, Ele é Jesus, e Ele conhece quando alguém toca Ele diferente. Ele diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu, Aramachore Kalamanai, de mim, Eremahasubi Kavasai.
Eu não estou nem aí quantos que tocam, quantos que apertam. Eu quero saber, eu nessa noite. E aí ela começa a se identificar. Mestre, foi eu que te toquei. Mestre, foi eu que te toquei. Ele precisava saber que foi ela? Não, que ele já sabia. Mas os incrédulos que estão lá, e os discípulos que estão dizendo: olha, mestre, todo mundo está te apertando. E para aqueles que conheciam a história daquela mulher, foi necessário que aquilo que Jesus estava se manifestando na vida dela viesse a público. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Jesus agora começa a manifestar na vida da mulher, e isso não pode ficar mais ao escondido, mas Jesus quer fazer que venha público. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela, quando ela está se identificando quem tocou nele, e diz: olha, vai em paz, porque a tua fé, ela te salvou, ela te curou, ela te libertou. Ela chegou escondidinha, ela chegou como se não queria nada. Agora ela sai com a cabeça erguida. Agora tudo que estava no anonimato vem à tona, vem a público. Porque o que foi manifestado naquela mulher, todos viram. E não foi de ouvir somente, mas todos viram e participaram. E quando Jesus relata sobre fé, Jesus está ensinando para os discípulos que está andando com Ele, está vendo milagre, está vendo mudança, está vendo cenários que foram destruídos, cenários malignos destruídos, aonde o próprio Jesus trouxe cenário novo de vida. E quando Ele relata a tua fé, Ele quer declarar e deixar claro para todos que a fé, ela é eficaz, que você pode conhecer a Deus, que você pode saber que Deus cura, mas se você não tiver fé para as obras que Ele pode fazer na sua vida, aí fica difícil, fica morto. Então Jesus, Ele fala para todos ouvir: a sua fé te salvou. O texto não vai dizer: eu te curei, eu te libertei, eu fiz a obra na tua vida. A Bíblia é clara, o texto é claro em dizer: a tua fé te salvou. Porque não adianta sentar na mesa da ceia, não adianta fazer ecalovaia sébia, não adianta dizer de boca que conhece. O Senhor está falando de algo que nasce de dentro para fora. Ele está falando de fé, e aquela mulher teve fé, e a fé dela foi tão grande que ela saiu da onde ela estava para ir ao encontro do mestre. O Senhor está dizendo: sai dessa posição e vem ao encontro do mestre nessa noite, porque ele tem cura para você. Mas eu estou aqui na igreja, eu vi o encontro do mestre, sim, mas aí dentro do teu coração, o Senhor está falando de algo aqui dentro também. Quando ela tocou, a fé dela foi tão grande que saiu virtude do mestre para ela. Isso significa que o coração dela estava cheio de fé. Ela foi, mas mostrou que a fé dela é viva. Tem gente que vem, mas a fé é morta. Ou tem gente que vem, até chega perto, mas não consegue sair da posição que está. E tem hora que a gente tem que sair da posição.
Tem hora que a arrogância tem que ficar de lado. Tem hora que eu tenho que me humilhar. Tem hora que eu tenho que me prostrar. Tem hora que o meu ego tem que sair. Tem hora que aquilo que eu estudei, aquilo que eu tem que cair por terra. Ah, mas eu aprendi, eu sou assim. Ah, eu tenho um diploma. Ah, eu tenho isso, eu tenho um conhecimento. Mas e a fé? Você pode ter tudo, posicionamento, status, mas tem que ter fé. Porque aquela mulher já estava sendo humilhada por aquilo que ela estava vivendo. Mas uma coisa ela tinha dentro dela: uma humildade de ir até Jesus e reconhecer que ela precisava de Jesus, e reconhecer que só Ele pode curar. Eu já vi pessoas na cama que não reconhecem. Eu já vi pessoas quase perdendo a vida com o coração endurecido. Eu já vi pessoas no leito da enfermidade que não abrem o coração para Cristo, que não abrem o coração para a vida, até mesmo a vida eterna. Eu já vi tantas situações. As pessoas estão com fluxo de sangue, estão sofrendo, estão doentes, mas elas não saem da posição. Elas não saem da posição. Porque às vezes alguém vai ver, alguém vai falar, alguém vai achar. Aquela mulher saiu da onde ela estava. Ela não quis nem saber se alguém ia falar, se alguém ia achar. Ela foi ao encontro do mestre. Tem pessoas que estão preocupadas. Ah, mas eu participo de um grupo. E esse grupo de meus amigos, esse grupo da empresa, esse grupo não sei das quantas, esse grupo da alta sociedade, eu estou sangrando, eu preciso de Jesus, mas eu não posso. Eu tenho que ficar nessa posição. E o duro que tem gente que está morrendo assim com esse pensamento, está morrendo assim com esse coração. O Senhor está dizendo nessa noite: deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa Deus operar. Não ligue para nada, mas vá ao encontro do mestre. Não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade. Mas eu não posso, porque acho que eu vou magoar fulano, eu vou magoar ciclano. Irmãos, se for para perder algumas coisas, mas a gente ter a salvação, a gente ter um encontro com Cristo, vale a pena. Com Cristo tudo é lucro, não é perca. Às vezes a perca que você acha que é perca é ilusão, é uma vida mentirosa, é uma vida que é só ilusão. E às vezes é nesse momento, nessa hora, que Deus às vezes permite você chegar onde você chegou, para você reconhecer que você precisa descer, mas descer como aquela mulher desceu e tocou na orla de Cristo e recebeu a sua cura. Irmã, mas não tinha outra forma, outra maneira de Jesus curar ela? Biblicamente, eu não sei, porque os planos de Deus estão maior do que o meu. Eu só sei aquilo que Deus fez na vida dela e o que está aqui. E isso eu sigo como exemplo na minha vida, porque está na palavra. E a palavra do Senhor está dizendo que ela padecia, ela despediu tudo que ela tinha, e Deus permitiu ela despedir tudo que ela tinha para Jesus chegar. Tem momento da nossa vida que temos que despedir tudo que nós temos para Jesus chegar na história e trazer a cura, a libertação, a salvação, a libertação. Olha, eu estou indo ao encontro do mestre, mas eu tenho ódio no meu coração.
Eu vou ao encontro do mestre, mas eu tenho inveja daquela irmã. Eu vou ao encontro do mestre, mas eu não converso com a minha família inteira há mais de 30 anos. Eu vou ao encontro do mestre, mas eu não perdoo, e vou morrer sem perdoar. Misericórdia. Eu vou ao encontro do mestre, mas eu desejo mal para os outros. Não tem. Aqui a Bíblia está dizendo que ela despediu as coisas dela, todo o recurso material. Mas a palavra aqui também o Senhor falou, mas o espiritual que as pessoas não despedem, não desprende. E o espiritual, e o sentimento lá dentro, que virou uma isca que Satanás colocou no coração das pessoas, elas estão cultivando, e estão dizendo que está indo ao encontro de Jesus. O Senhor está dizendo nessa noite: despede tudo o que for necessário. Fala com Deus: eu quero voltar para minha casa hoje, mas eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Eu quero voltar para minha casa hoje, Senhor, mas eu quero que a sua glória manifeste em mim, para manifestar naqueles que estão lá me esperando. Não tem como. Se aquela mulher é arrogante, se aquela mulher tem um coração cheio de isca que o inimigo colocasse, ela não conseguiria ir até Jesus, e ela ficaria sangrando até a morte. E Deus está falando: você não vai sangrar até a morte. Você não vai sangrar, porque perder sangue é perder vida aos poucos. E eu não quero que você se perca, eu não quero que a tua vida pereça, mas eu venho para trazer vida nessa noite para você neste culto. Deus quer estancar a hemorragia, colocar um ponto final nessa noite. Deus quer estancar a hemorragia. Não vai ficar pior. Poderia ficar pior, mas o Senhor está falando: não vai. Sabe por quê? Porque você deixou e despediu tudo que você tinha para ir ao encontro do mestre nessa noite. E o mestre está aqui para te fazer, para curar, para libertar e para salvar a minha e a sua vida. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família essa palavra. Se você crê nessa noite, o Senhor vai estancar a hemorragia. Não pode mais ficar sangrando. Não pode mais estar do jeito que está. O seu casamento, o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua saúde, a sua finança, o seu ministério, a tua chamada, a sua família. Pode. Hoje o Senhor quer colocar o ponto final mais dele e começar uma nova história na tua vida. Deus está trabalhando nesse lugar. Deus trabalhando em vidas aqui nessa noite. Deus está fazendo coisas grandes neste lugar nessa noite. Eu estou sentindo essa graça do Deus vivo. Ninguém teve fé para a cura dela. Ela teve fé por ela. Essa mulher é maravilhosa. Viu? Missionária, maravilhosa. Ela teve fé por ela mesmo. E a gente está esperando a oração de alguém, a gente está esperando a fé de alguém. A gente, não. Deus tem um particular com você nessa noite. Você não está entendendo que o negócio é você e Deus. A gente tem mania de esperar a fé do outro. E a gente está perdendo um momento que talvez
É o único. Como foi na história da mulher. Quando eu falo único, Jesus só curou ela uma vez. É uma oportunidade. E a gente está esperando a fé de alguém. A gente está baseado em coisas de alguém. O Senhor às vezes está permitindo uma situação porque Ele quer fazer algo tão específico, tão especial na tua vida. E a gente não entende o trabalhar de Deus. Uma mulher sangrando, uma mulher humilhada, uma mulher passando necessidade, mas ela vai ao encontro do mestre com a fé que ela tem no coração dela, para receber o milagre dela. Eu sei que tem dias que é difícil, eu sei que tem dias que o céu fica de bronze, mas mesmo assim, o Senhor está dizendo para nós essa noite: se posiciona. Se posiciona. Eu falo por mim, e eu vou dar o meu testemunho aqui, rápido, que as horas estão avançando. Às vezes tem dia que a gente ora, mas tem aquele dia que você não ora. E se você não vigiar, no outro dia você não ora também. E se você não vigiar, vai indo. Aí tem hora que você dá uma acordada. Aí você volta para o quarto orar. E Deus começa a te responder. O Senhor está dizendo: assim como eu respondi automaticamente para aquela mulher, eu quero responder para você nesse culto, nessa noite. Volta. Venha ao encontro dele. Às vezes a gente vai em tanto encontro, às vezes a gente vai em tantos lugares, a gente às vezes faz tantas coisas, às vezes a gente agenda tanta coisa, mas esquecemos do verdadeiro encontro com o mestre. É esse encontro que Deus vai marcar a trajetória da tua história nessa noite. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Se alguém percebesse aquela mulher lá junto com todo aquele povo, ela ia ser apedrejada. Ela ia ser apedrejada. Se alguém identificasse: espera aí, não é a fulana que sangra? Gente, vamos tirar ela daqui a paulada. Ela não pode. Isso daí passa, é contagioso. E não era, mas para uns era. Ela não pode estar aqui, mas Deus guardou ela. Deus guardou ela. Deus guardou ela para cumprir aquilo que ela saiu determinado da casa dela. Hoje eu saí determinada da minha casa para vir nesse culto e falei: Deus, fala comigo. Foi assim que eu saí de casa. Deus, eu estou indo lá em promissão, lá naquele culto, mas eu estou indo lá para ouvir o Senhor falar comigo. E você acha que Deus não guardou? Guardou. Porque saindo da minha casa para vir até aqui é uma trajetória. Aquela mulher saiu da casa dela para ir até onde Jesus está, foi uma trajetória. E na caminhada Jesus guardou ela. Lá Jesus guardou ela. E Jesus vai te guardar. Jesus vai te guardar. Não se preocupa, porque Ele está se responsabilizando pela sua vida e pela sua história nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. E nós vamos pedir para o Senhor nos dar a ousadia, a mesma determinação e a mesma fé que aquela mulher teve. Porque talvez está faltando a fé, às vezes está faltando a ousadia, a coragem de calavaçu, de calamanai. Mas o Senhor está dizendo: pede para mim fazer, pede para mim te colocar, pede que eu te dou nessa noite, porque eu estou aqui para fazer por você. Então nós vamos orar nessa noite pedindo, porque essa mulher era um exemplo para nós nessa noite, que talvez por conta de coisas pequenas nós temos largado, abandonado a fé.
Mas nessa noite vamos resgatar essa fé de novo, mulheres. Vamos resgatar a fé em nome de Jesus. Vamos resgatar essa fé, porque Deus quer nos colocar em lugares, Deus quer fazer obras na nossa vida. Só que muitas das vezes a nossa fé está morta. Mas essa noite, a mesma fé que a mulher do fluxo de sangue teve, o Senhor vai colocar no meu coração, vai colocar no seu coração, e Deus vai operar uma grande obra na tua vida. Pede para Ele fé nessa noite. Pede fé. Você tinha pedido tanta coisa. Aí eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas não tem fé. É fé que vai movimentar. É a fé que vai transformar. É a fé que vai mudar. É a fé. É conversar com Ele tendo fé. Eu acredito, Deus. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, Jesus. Eu creio, Senhor. Vai acontecer. Vai acontecer sim, Senhor. Mas você não tem mais fé. E Deus não está te culpando por isso, filho, filha, porque Ele sabe da tua luta, Ele sabe das tuas dores, mas Ele está te dando a oportunidade de se levantar. Você precisa se levantar da onde você está. Se você continuar desse jeito, você vai sangrar até morrer, e Deus não quer. Mas por que Ele não entra aqui então e Ele não me cura aqui? Porque tem coisas que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Mas você tem que fazer a parte sua. E a tua parte é se levantar sangrando. É se levantar do jeito que você está, para Ele completar a obra na tua vida. Tem coisas que Ele vai entrar, tem coisas que Ele vai tocar, tem coisas que Ele vai dizer: essa peleja é minha. Mas tem coisa que eu tenho que fazer. E aquilo que você tem que fazer é ter fé. Ter fé e se posicionar nessa noite, porque Ele quer te curar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa noite. Senhor, tem lares aqui sendo visitados nessa noite. Tem vidas que estão sendo transformadas através do poder da palavra. Tem pessoas que já entenderam a palavra. Tem pessoas que já estão se posicionando. Eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar chorando. Não adianta, não resolve. Se tem que tocar na orla, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou para a guerra, porque Deus vai me dar vitória. Tem pessoa que já entendeu aqui a palavra nessa noite. Tem pessoas que já estão levando a bênção completa para casa. Senhor, visita tuas filhas, essas mulheres de oração. Visita as tuas servas. Visita, Senhor, os teus filhos. Meu Deus, os teus servos que estão aqui nessa noite. Meu Deus, acrescenta fé no teu povo. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias maus, mas isso não pode roubar a esperança, a fé da tua palavra. O inimigo tem cegado muitos, o inimigo tem atrapalhado muitos, mas nessa noite, todo o poder das trevas, todo impedimento, toda barreira, todo tropeço, toda martilha cai por terra em nome de Jesus. Seja liberta, seja liberto. O Senhor está dizendo: usa a sua fé. Porque no final Ele vai dizer: a tua fé a tua fé te salvou. A tua fé restaurou teu casamento. A tua fé trouxe cura para tua casa. A tua fé libertou teus filhos. A tua fé mudou a história. A tua fé, a tua fé, a tua fé, aleluia. Às vezes acreditamos em tantas palavras,
O homem promete, não cumpre. Palavra de tantas coisas, mas não acreditamos na palavra de Deus. E Deus está falando: usa a tua fé. Usa a tua fé, porque eu quero fazer. E nesta noite Deus está visitando a tua casa. Deus abençoe esse ministério, os pastores locais. Abençoa as irmãs missionárias, o ciclo de oração, os ministérios que estão aqui presentes, os pastores presentes, as crianças, Senhor, todas as vidas que estão aqui nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, e essa palavra tem efeito na tua vida. Você dará o testemunho da palavra de Deus essa noite, que foi ministrada sobre você. O Espírito Santo está trabalhando aqui ainda. O Espírito Santo está trabalhando. Deus está me mostrando em visão aqui nessa noite algemas sendo quebrada. Algemas, algo que estava algemado, amarrado. O Senhor está mudando a história de pessoas aqui nessa noite. Eu vejo algemas de ferro, algemas como se fosse um ferro retorcido, no sentido de amarrado. E o Senhor diz que está quebrando todo o ferro, todas as algemas, todo impedimento aqui nessa noite. Tem família que vai se alegrar aqui através dessa palavra. Essa palavra está trazendo libertação para alguém aqui nessa noite. Essa palavra está trazendo aqui libertação para alguém que estava num cativeiro. Mas Deus diz: olha, o anjo que visitou Pedro dentro da prisão é o mesmo anjo que está aqui nessa noite. E ele também está visitando aquele que está preso no cativeiro maligno espiritual. E Deus está libertando aqui nessa noite. Rabakalabashai, Ramandarabasurikandarabia. Deus abençoe essa obra, Senhor, e cada um dos teus filhos que vieram nesse culto. Eu quero lhe agradecer nessa noite a oportunidade de estar aqui na tua casa. Deus, eu te louvo e te glorifico nessa noite, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor nessa noite.